Oi pessoal, o meu nome é Mayara, tenho 26 anos, sou aluna do último ano de Medicina da UBA, da Universidade de Buenos Aires, e me convidaram hoje para vir aqui responder a uma pergunta que sempre me fazem pelo fato de estudar Medicina na Argentina e pelo fato de que na Argentina não existe vestibular. Eu vou responder essa pergunta contando uma história que aconteceu comigo há alguns anos atrás. A verdade é que, em relação ao preconceito, o preconceito para mim, ele nunca foi algo que me incomodou. Então eu nunca me importei muito com isso. Mas a verdade é que sim, muitas pessoas sempre me perguntavam, quando eu falava que fazia medicina aqui, quando eu falo que faço medicina aqui, mas medicina na Argentina, sem vestibular? E a verdade é que eu nunca me importei muito com isso. Só que eu vivi uma experiência no Brasil que realmente fez com que eu realmente nunca mais me importasse com isso. Que foi assim. Sempre que eu vou ao Brasil, nas férias, eu trato de acompanhar alguma médica ou algum médico que eu conheça e que me dê a oportunidade de fazer isso, para ver como que funciona o atendimento no Brasil, como que são os plantões e tudo mais. Nesse ano, eu acompanhei uma doutora, que é uma doutora que é muito importante para mim, muito especial, e ela é ginecologista e obstetra. Ela me convidou para participar de alguns plantões com ela e eu fiquei muito feliz, muito empolgada e fui, obviamente, até porque é uma das especializações que eu penso seguir, então eu fui. Óbvio que assim, eu estava muito apreensiva pelo fato de que eu sabia que iam me perguntar de que faculdade eu era, onde eu fazia medicina e que eu ia ter que falar que eu fazia medicina na Argentina. Eu nunca senti vergonha, eu nunca me senti mal por fazer medicina na Argentina, muito pelo contrário, sempre tive muito orgulho, tenho muito orgulho até hoje, porém eu sempre tenho que contar toda a história de como funciona a medicina na Argentina e tudo mais, e chega um determinado ponto que a gente já tá cansado de explicar tudo isso. Mas tudo bem, fui empolgada, porém um pouco apreensiva. Cheguei lá, fui muito bem tratada, muito bem recebida pelos residentes, pela equipe de enfermagem, pelos médicos plantonistas, todos me trataram muito bem. Perguntaram se eu tinha interesse em fazer GO e eu falei que sim. E todos me falavam, seja bem-vinda a GO, vai ser lindo, espero que você goste, que você tenha uma boa experiência aqui nos plantões, que você possa aprender coisas. Enfim, foi muito legal. Sempre fui muito bem tratada nos plantões lá. Até que chegou um determinado plantão em que uma interna, que os internos no Brasil são os alunos que estão nos últimos anos de medicina no Brasil. Uma interna tinha que acompanhar um plantão e eu tava lá. E ela chegou, ela sabia que eu não era, da faculdade na qual os alunos praticavam naquele hospital. Então ela perguntou pra mim de que faculdade eu era. E eu falei assim que eu fazia medicina na Argentina. E ela falou, na Argentina? Medicina sem vestibular? E aí eu respirei fundo e falei, medicina sem vestibular. E não respondi, fiquei quieta, não gastei energia, falei, não vou nem falar mais nada. Porque foi como eu falei ao princípio, chega um determinado momento que a gente já tá cansado de explicar. E, bom, o plantão começou, tudo seguiu como tinha que ser, até que num determinado momento chegou uma paciente e um dos médicos plantonistas nos chamou, tanto ela, que era interna, como eu, que estava ali como praticante, como uma pseudo-interna, pra ir ver a paciente junto com ele. E aí ele fez o interrogatório, fez o exame físico na paciente, tudo, e na hora de dar o diagnóstico, ele virou para essa interna e perguntou para ela, e aí, doutora, o que você acha que a paciente tem? E ela não respondeu. Aí ele virou para mim e falou, e aí, doutora, o que você acha que a paciente tem? Eu sabia o que a paciente tinha, só que eu fiquei apreensiva de falar, porque era um doutor que já tinha me avisado que ele era um pouquinho chato, que ele era um pouquinho exigente com os internos, e nem interna eu era, Então eu falei, ai meu Deus, não posso errar. Mas falei,
falei que ela era uma paciente diabética não controlada, que isso predisponia a infecções e que ela estava com uma infecção, e falei, e ele me perguntou quais eram os micro-organismos que eu achava que estariam causando aquela infecção naquela paciente. Falei 2 tipos de micro-organismo, 2 nomes, né, de micro-organismos que eu achava que estariam causando aquela infecção naquela paciente, aquele tipo de infecção, e a interna se pronunciou falando assim, não, mas não são esses 2 micro-organismos. Não é tal e tal. O doutor virou pra mim e falou assim, explica pra ela por que não é o que ela tá falando. Aí eu fiquei assustada, falei assim, ai meu Deus, e se eu estiver falando uma besteira e ele tá me testando, né? Aí, só que assim, justo naquele ano, eu tinha acabado de cursar uma matéria que era microbiologia. Então eu tava um pouquinho afiada com os micro-organismos. E aí eu respondi pra interna, eu falei, não pode ser o que você acha que é, porque esses 2 que você falou, um cresce em pH alcalino e o outro cresce em pH ácido. Então não tem como ser esses 2, porque os 2 não estariam crescendo juntos. O doutor virou pra mim, o doutor chato, né, o exigente, virou pra mim e falou assim, parabéns, doutora. E me cumprimentou com a mão e me deu a mão. Naquela hora, eu respirei fundo. E naquela hora eu senti aquela sensação de precisei responder para essa interna que medicina na Argentina não tem vestibular. Ou melhor, eu já havia respondido para essa interna que medicina na Argentina não tem vestibular e que isso não importa. A interna ficou um pouco sem graça e, bom, a mensagem que eu queria passar com isso é que quando ela me perguntou, quando ela fez uma pergunta que foi desnecessária ao meu ponto de vista, que ela perguntou pra mim, medicina na Argentina, medicina sem vestibular, e que eu me senti mal por isso, eu não respondi, e foi a melhor coisa que eu fiz naquele momento, porque depois eu respondi a ela indiretamente que medicina na Argentina sem vestibular não significa nada, não significa o tipo de médica que eu vou ser, não significa que eu vou ser uma médica muito boa ou não significa que eu vou ser uma médica muito ruim. Significa que tudo depende do meu conhecimento, tudo depende do meu esforço, do meu estudo, do quanto eu vou me dedicar. Medicina é medicina em qualquer lugar do mundo. E acho que foi isso que eu passei pra ela e por isso que ela se sentiu tão sem graça. Depois disso, ia ter uma cesárea e aquele doutor, que era um doutor que era chato e exigente, no lugar de chamar aquela interna para participar da cesárea, ele virou pra mim, que eu era simplesmente uma a mais, né, naquele plantão. Ele virou pra mim e falou, vai se lavar, você vai entrar comigo na cesárea. E eu fiquei assustada, porque quando eu entrava com a outra médica, que foi a que eu tinha ido acompanhar, eu só observava, eu não participava da cirurgia em si, até porque eu estava no 3º ano de medicina ainda, aqui na Argentina. E ela só me perguntava, me mostrava as coisas, me chamava pra ver, mas eu ficava mais no cantinho, mais na minha. E ele pegou e falou assim pra mim que era pra eu me lavar porque eu ia entrar com ele, e eu fiquei assustada. E aí eu falei, doutor, mas você quer que eu vá instrumentar na sua cirurgia? Eu nunca fiz isso, eu não sei como se faz isso. E ele falou assim pra mim, ué, mas tudo na vida tem a primeira vez, você não quer aprender? E eu falei, não, quero aprender. E aí eu fui, me lavei, entrei. Era uma cesárea que foi uma cesárea diferente, o corte não foi na horizontal e foi um corte na vertical. Então o abdômen estava bem aberto, dava para ver todas as estruturas, todos os órgãos. Ele ia marcando tudo, ia me perguntando, ia me ensinando, foi me ensinando técnicas de sutura, tipos de sutura, foi me fazendo várias perguntas. Assim, foi uma experiência incrível, que eu tenho certeza que eu só tive essa experiência pelo fato de ter mostrado o meu conhecimento, ter mostrado o quanto eu sabia. E naquele momento eu vi que valia a pena todo o meu esforço aqui na Argentina, toda a minha dedicação, todos os meus domingos na biblioteca, e que eu não realmente, se antes eu não me preocupava com o fato de que medicina na Argentina não tem vestibular
e que isso poderia, de certa forma, me trazer algo de ruim, ou que as pessoas podiam ter preconceito em relação a isso, a partir daquele momento então, aí que eu não me preocupei mais por isso mesmo. Essa experiência confirmou aquilo que eu sempre pensei, que quem faz a faculdade é o aluno, que tudo depende do aluno, que tudo depende da sua dedicação, do seu esforço, dos seus estudos, que você pode chegar onde você quiser chegar com a sua dedicação e o seu esforço. E é isso que eu vim passar para vocês hoje. Espero que vocês gostem da história e é isso.